Como esperar em Deus é desafiador. Eu estava pensando nisso já há alguns dias, porque quando a gente está passando por um processo de espera, durante esse processo acontecem muitas coisas. Vem à luz muitas coisas que estavam escondidas dentro de nós. Surgem sentimentos, emoções, que às vezes a gente até não consegue lidar. A gente fica pensando, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Porque é durante a espera que Deus revela o nosso coração, o que está dentro dele. Ninguém gosta de esperar. Nós vivemos hoje numa geração muito acelerada e nunca foi tão difícil esperar como nesse tempo que a gente está vivendo. E eu percebo que esse momento de perseverar é onde Deus ele vai extraindo o melhor de nós. Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos o processo do que está acontecendo, nós não sabemos o dia de amanhã, a gente não sabe absolutamente nada. Então, se torna torturante o momento de espera. Esperar em Deus também faz parte do propósito, já faz parte da promessa. Isaías 40:31 tem um verso que diz: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Deus já sabia o quanto isso seria desafiador, porque eu acredito que apesar de todos os desafios que a gente já passa no dia a dia, quando nós temos o controle de algo, ainda é fácil, sabe? Não se torna menos doloroso, mas é muito mais fácil a gente saber que temos o controle de alguma coisa do que quando não temos o controle. Eu sempre fui uma mulher extremamente controladora. E Deus tem trabalhado muito no meu coração essa parte de soltar o controle. Sabe quando você tá mal e chega alguém e fala assim: confia em Deus, entrega pra Ele? Esse tipo de frase costumava tirar a minha paz. Porque eu pensava, como é que eu vou entregar pra Deus e confiar nele? Se eu perder o controle disso aqui, tá tudo perdido, eu preciso fazer, eu me considerava assim uma máquina. Eu trabalhava muito e aí tinha as nenês e aí tava sempre fazendo alguma coisa e sempre preocupada com pessoas e eu não ficava sozinha comigo e eu tava sempre rodeada de coisas para fazer. Até que chegou um momento da minha vida em que Deus me parou. Ele parou. Ele falou: agora você vai parar, obrigatoriamente. Você não vai ter ninguém, você não vai ter distrações, vai ser eu e você. E a minha graça te basta. E foi o que aconteceu. E restou somente Deus na minha vida, naquele processo. E naquele processo que eu estava passando, que era só eu e Deus, eu encontrei nele um conforto muito grande. E quando eu saí desse conforto, que daí eu comecei a caminhar, porque tem um tempo de deserto, que é aquele tempo que Deus te acolhe, que Deus te abraça, que Ele vai restaurando o teu coração, que Ele vai curando as tuas feridas, porque se Ele te soltar naquele momento, é capaz de acontecer coisas, né? Porque existem sim na vida momentos que a gente tá com tanta dor, com extrema dor, que a única coisa que Deus pode fazer naquele momento é confortar o nosso coração, que foi o que Ele fez comigo. Mas depois Ele fala: caminha, agora você vai começar a caminhar. Ontem até eu estava no culto e o pastor fez algo muito legal. Ele colocou uma venda nos olhos de uma pessoa, colocou 3 pessoas atrás e ele estava na frente. E aí ele começou a falar, só que ele tirou o microfone. Ele estava falando só com a voz dele baixinha. E os outros 3 tentavam atrapalhar, então eles tinham que dar direção. Os outros 3 diziam assim: vai para a esquerda. Eles tentavam confundir a cabeça. E o pastor começava a falar
Vem reto, vira à direita, cuidado do degrau, cuidado. E aí a pessoa que estava vendada tinha que escutar a voz do pastor. E foi indo, e foi indo, e foi indo, até que o pastor segurou na mão e falou: você chegou, você ouviu a minha voz. Só que tinha 3 tentando atrapalhar. E esses 3 tentando atrapalhar, muitas vezes, é a voz da nossa mente. A voz da nossa alma, porque existem muitos tipos de vozes. E são essas vozes que surgem no momento de espera. Tá, mas como? O que vai acontecer? Mas quando? Mas será que? Mas e agora? Quem que vai surgir na tua vida? E o que tu vai fazer? E quando? E qual é o propósito? E o que eu tô fazendo na minha vida? E o que Deus quer de mim? Surgem tantas perguntas que fazem a gente desviar do caminho. Porque essas perguntas são aquelas pessoas atrás, falando: não, vai pra direita, não, vai pra esquerda, não. E aí tu não sabe mais o que tu escuta. Tu vai indo, quando vê, tu se perde do verdadeiro caminho. Mas aí Deus faz o quê? Ouçam a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E Ele tá falando o tempo inteiro. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, para que as vozes que estão atrás da mente, da alma, do inimigo, o que for, não atrapalhe o caminho. Porque Deus está falando: vem por aqui, nesse lugar, não, essa pessoa não, essa mesa não é para você sentar. Mas a gente muitas vezes está tão ocupado com distrações que a gente não escuta a voz de Deus. E aí eles aqui estão gritando. Eles gritam, mas a voz de Deus é suave. E aí a gente costuma ouvir quem? Quem está gritando. Por isso a importância de silenciar, de estar perto de Deus, de fortificar a nossa carne, para que a nossa carne se acalme e a gente consiga estar próxima das coisas do céu, daquilo que Deus está falando. E é isso que a espera produz. E muitas vezes acontece da gente confundir espera com passividade. Esperar não é ficar parada. Tá bom, Deus, eu tô aqui, faça o que precisar ser feito. Não. É continuar caminhando mesmo sem saber. Aquela pessoa com a venda nos olhos, ela não sabia o que estava na frente. Ela estava com uma venda nos olhos. Ela não enxergava o caminho, ela não enxergava se ela ia cair, se ela não ia. O que conduzia ela? Porque a fé é isso. É pelo que a gente ouve. E ela ouvia a voz do pastor. Então ela não precisou ver o chão, ela não precisou ver o céu, ela não precisou ver as paredes, ela não precisou ver as pessoas que estavam atrás, ela só precisava ouvir a voz do pastor. É isso, é continuar caminhando sabendo que Deus está lhe falando. E Deus fala. Ah, Karen, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Ele fala. O que hoje você sente que precisa fazer para estar mais sensível à voz de Deus? Porque a nossa carne, ela é teimosa. Ela vai gritar. Ela é uma criança birrenta. O que hoje eu controlo e o que hoje eu não controlo? Eu controlo o futuro? Não, então entrego para Deus. Porque Ele controla. Ele sabe o que vai acontecer. E continuar caminhando. Porque Deus continua trabalhando. Mas você precisa caminhar durante o processo. Porque é nessa caminhada que a gente confia. A gente entrega para Deus aquilo que realmente precisa entregar. Se a pessoa tá vendada e ela tá parada, ela sabe que ela não vai cair, ela tá vendada e tá parada. Qual o propósito? Agora, se a pessoa tá vendada e tem que caminhar, ela sabe que ela pode cair num buraco, que ela pode cair de uma escada, ela pode bater em algo, se machucar.
Então ela tem que ouvir. É isso que nós temos que fazer. Ouvir a voz de Deus. Porque nós estamos vendados. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Daqui a 1 hora, a gente não controla. Mas é continuar fazendo. E aí, o que a espera traz? Ansiedade. Que é o mal do século. É o mal do século. Ansiedade. A ansiedade, gente, ela rouba o nosso presente e a gente não consegue se dar conta do que tá na nossa frente aqui agora. É sempre pensando no amanhã, e se, e agora, e o que eu vou fazer, e quando. A tua mente, ela quer respostas rápidas. Ela quer. Imagina que alguém te mandou um oi, preciso falar contigo. Muita gente vai se identificar. Inclusive eu. Pode falar? Não, eu vou falar pessoalmente. Até essa pessoa chegar, tem pessoas que saem da onde que estão pra ir pra casa dessa pessoa ouvir o que essa pessoa tem pra dizer. Porque nós não conseguimos mais esperar. Essa geração não sabe o que é espera. É tudo muito fácil, as coisas vêm muito fácil. Então quando tem que... Não, peraí. Calma. Eu sinto que Deus tenta desacelerar um pouco a gente. Para! Que nem ele fez comigo, deu um sacudão e para um pouco, chega! Porque um pai, ele tem que colocar limites no filho. Agora, deu! Às vezes os seus filhos estão ali na sala brincando. Ô mamãe, ô papai, olha meu desenho, brinca comigo. E a gente tá com a cabeça onde? Lá. Às vezes você foi num culto e aquela palavra, Deus te levou até lá, Ele quer falar contigo. Aí tu tá pensando que, mas será que eu deixei o gás ligado? Será que o meu filho tá bem? Mas amanhã eu tinha que fazer isso, né? Nossa, mas amanhã eu tinha uma coisa pra... Ou seja, aquela palavra tá passando e você tá pensando o quê? No amanhã. Enquanto você podia estar focando na palavra de hoje. As coisas do amanhã deixa pra resolver amanhã, não hoje. Se tem algo amanhã eu resolvo. Hoje eu estou aqui, hoje eu estou no culto, hoje eu estou vendo esse vídeo e é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou focar. E sério, existem muitas pessoas se perdendo no caminho por causa do que a ansiedade faz. Ela não te deixa viver o presente. Você é grato pelo que tem hoje? Porque às vezes a gente fica pedindo para Deus coisas, só que a gente não consegue cuidar do que Ele já colocou na nossa mão hoje. Mas eu queria um carro do ano. Eu queria uma empresa, eu queria uma empresa grande. Sim, mas você agora está no começo, vamos supor, né? Um exemplo. Você está no começo de uma empresa, você tem que começar cuidando do pequenininho. Mas eu não tenho nenhum funcionário, mas um dia você vai ter. Cuida daquilo que Deus entregou hoje. Pode ser pequeno, um dia pode se tornar grande, mas se você cuidar enquanto tá pequenininho ainda, quando for grande, você vai saber cuidar também. Não fica achando que só no processo, que só quando chegar lá, só quando chegar no destino final que você vai conseguir. Você precisa fazer hoje aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Não amanhã, não daqui 10 anos. O maior ministério, que é a sua família. Você tem cuidado da sua família? Você tem feito aquilo que Deus está pedindo para você fazer hoje com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido? Como é que você quer cuidar de mais pessoas lá fora se aqui dentro você já não está cuidando? E é aqui que começa. Olha para sua casa.
Para um momento agora e olha para sua casa. Você tem um teto, você tem uma cama, você tem um cobertor, acredito. Você tem comida. Ah, mas não é a comida que eu quero. Você tem comida. Você tem água. E você não precisa nem sair de casa para ir buscar. Você tem água. Se você abrir a torneira, você vai ver a água caindo. Olha que fantástico. Você tem saúde? Você tá bem? É isso. Olha para os seus filhos bagunçando a casa. E eu falo agora para mim. O que eu vou falar eu preciso ouvir. Porque a bagunça é algo que ainda me mexe comigo. Eu tô limpando a casa, daí as neném bagunçam. Daí eu, meu Deus, eu acabei de limpar. Eu me sinto um robô, sabe? Juntando e elas bagunçando. Eu juntando, elas bagunçando. Mas aí chegou um momento que eu parei, eu pensei, gente, minhas filhas têm saúde. Imagina se elas não pudessem brincar. Quantas mães hoje não devem estar chorando para Deus, pedindo um filho que consiga brincar, que consiga caminhar, um filho que consiga gritar, porque às vezes não tem voz. E a gente tá reclamando do quê? Ah, essas bagunças. Vocês percebem como coisas pequenas tiram a nossa paz de coisas que deveriam fazer a gente olhar e se sentir grato? E pensar, gente, eu tenho meus filhos bem, com saúde, bagunça se resolve. Bagunça se resolve. Os anos perdidos que hoje o seu filho talvez esteja gritando, escancarando para você enquanto você tá no celular rolando feed, vendo notícia de famoso, eles não voltam. Um dia sua casa vai estar limpa. Um dia vai ter silêncio, mas hoje perceba o presente que Deus te deu. Filhos com saúde, um marido, uma esposa. Vocês que muitas vezes estão reclamando de marido e esposa, eu não sei os motivos. Mas eu vejo muitas solteiras querendo um marido. Muitos solteiros querendo uma esposa. E às vezes quem tem... sabe? Tudo se tornou tão descartável. Por quê? Porque é fácil. Fácil de conseguir. O que eu vou valorizar? Mas aí, um verdadeiro cristão entende. Se Deus colocou na minha mão um pouco, se eu tenho 2 filhas, se eu tenho uma casinha pequena, se eu tenho... é isso que eu tenho que cuidar hoje. Como é que você vai ganhar mais se você não consegue ser fiel no pouco? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Então não deixa a ansiedade roubar aquilo que Deus deu de presente para você, que é o hoje. Olha quanta coisa tem no agora. Sabe? Às vezes se tu vai conversar com um jovem, ele vai falar assim, nossa, meu sonho é ter 40 anos, ter o carro do ano, ter a casa do ano, ter uma mulher linda, ter filhos, ter... Ok? Que sonho legítimo, compreensível. Quem não sonha isso? Mas vamos para além. Você vai num leito de hospital conversar com uma senhora ou um senhor de 80 anos. Você vai pedir qual é o seu sonho hoje. Sabe o que essa pessoa vai dizer? Já aconteceu? O meu vô tem essa idade e ele fala isso pra mim. O meu sonho era ter a tua idade. E às vezes a gente tem a juventude, a gente tem um futuro, a gente tem coisas lindas para viver no hoje, a gente tá focando em ter 30 anos, 40 para ter um carro e uma casa. E eu não vou dizer que a fase que a gente passa, muitas vezes difícil, financeira, não importa, porque ela importa. Mas ela não é determinante, para que a gente olhe somente para o futuro. Existem pessoas presas no passado, em coisas que aconteceram, carregando culpas ainda. E existem pessoas que estão só no futuro. E aí o presente vai passando, e daí quando vê, nossa, meus filhos cresceram. No que eu me perdi? E é sutil.
é uma sutileza que acontece, a gente não percebe. A gente não percebe. Ontem ainda, indo pro culto, tinha um barulho no carro. E eu não tinha percebido, eu fui de carona. E aí a minha mente estava longe, minha mente estava vagando. Sabe? Que às vezes a nossa mente tá assim, tu não sabe nem o que tá pensando, só tá longe. E eu tava assim. Aí eu parei, olhei e eles estavam falando do barulho que tinha no banco de trás. Eu só fui deparar, só fui dar conta que tinha um barulho quando eles falaram. Porque a minha mente estava tão longe que eu não estava focada no barulho, eu não estava focada no presente. Eu estava lá já. Aí foi onde, tem um barulho, é verdade, tem. Um detalhe simples, mas a gente percebe o quanto é sutil. Aí você vai se perdendo, aí vai vivendo no automático, aí já não tem mais propósito, daí já não tem mais vontade de fazer nada. Vai dormir, não consegue dormir, porque a cabeça tá sempre pensando, sempre com dor de cabeça. E aquela frase que eu falei ali no início, entrega para Deus, me irritava, mas hoje é o que eu falo para as pessoas, entrega para Deus. Entrega. Quando uma pessoa está numa crise de ansiedade ou está em ansiedade, talvez não na crise, mas ela está passando abafada, a gente sugere, eu sou terapeuta, a gente sugere fazer o quê? A pessoa nomear 5 coisas que ela está vendo na frente dela. Uma janela, uma parede, uma cortina, um travesseiro, o que ela está vendo na frente dela. Por quê? Para voltar pro aqui, pro agora. Porque a mente tá levando ela já... Não, volta, o que tu tá vendo agora? É o que a gente precisa fazer. O que eu posso fazer hoje? Hoje, não amanhã. Hoje. O que eu vou fazer hoje? Eu tenho uma amiga, ela é muito especial. Uma vez eu tava lá na casa dela e os nossos filhos brincando, a filha dela com as minhas 2 meninas. E aí ela chamou as crianças para comerem. E tava uma gritaçada. Mãe! E elas pegavam um microfone de brinquedo e ficavam brincando, gritando com aquele microfone. A gente assim, tentando conversar, né? Porque a gente já tá acostumada. E aquele caos, né? Aquele caos da família mesmo. Aí quando ela chamou as crianças para comer, as crianças comeram e foram correndo brincar de novo. Daí ela olhou assim porque ela tem 2 filhos grandes já. Eu tenho as 2, eu tenho uma de 4 e uma de 5. Ela já tem 2 grandes e tem a pequena. Aí ela viu aqueles farelos em cima da mesa e falou assim pra mim: nossa, Karen, se tu soubesse que um dia a gente vai sentir falta desses farelos aqui na mesa. Eu achei tão genuíno aquela frase dela. Tão genuíno. Eu pensei, é verdade, um dia a gente vai sentir falta. Um dia a gente vai sentir falta das crianças gritando, um dia a gente vai sentir falta de olhar para aquela mesa bagunçada, para os brinquedos jogados na casa, as marquinhas de mão nos vidros. Um dia a gente vai sentir falta da criança estar chamando a gente o tempo inteiro. Um dia a gente vai sentir falta de ter pessoas, de ter amigos. Porque quando a gente se depara com um deserto que a gente não tem ninguém, a gente olha para as pessoas diferente, como eu queria um amigo, como eu queria um abraço. Até um abraço começa a se tornar algo valioso, um presente de Deus. Sabe? Tu recebeu um abraço numa geração tão... que tudo é celular. Tu chegar e alguém te dar um abraço verdadeiro, aquele abraço apertado. Contempla, olha para o que você tem hoje. Não deixa a espera, não deixa a ansiedade roubar isso. Você não precisa entender. Coloca uma venda nos seus olhos. Imagina, eu aqui estou com o olho fechado agora conversando com vocês. Eu não sei para onde, eu tô olhando para frente, eu sei que o celular está na frente. Mas se eu começar a caminhar nesse quarto agora, a probabilidade de eu bater em algo é grande. Entende? De eu tropeçar
É assim que a gente caminha com Deus. Deus, ele não falou pra gente que todas as respostas viriam. E é difícil esperar. Eu entendo, é compreensível, a gente não gosta. Só não deixa a espera roubar o que você tem hoje nas suas mãos. Não deixa. Não deixe esse momento de, às vezes, de pressão, de prensa, onde Deus está extraindo o melhor de nós, fazer a gente estar tão no futuro que a gente não consegue viver hoje. Anos se passam e a gente está lá. Daí chega, passou 5 anos. Não é suficiente. Porque quando eu tinha 20, eu imaginava que daqui com 5 eu ia estar com isso. Daí agora eu tenho 25 anos, tenho carro, tenho casa, mas eu queria voltar lá para poder ter meus filhos de volta pequenininho. Que agora eu tô passando por uma fase difícil na minha maternidade, meu filho já não quer mais estar comigo, meu filho não conversa comigo, e aí a gente quer voltar. Então quando a gente não tá preso no futuro, a gente tá no passado. Aí o passado gera o quê? Culpa. Mas eu deveria ter feito, né? E a culpa, gente, meu Deus, é um peso muito grande pra carregar. A culpa, ela faz você sentir vergonha. Ela te paralisa. Então não espera chegar naquele determinado momento que você tanto esperou para olhar para o passado e pensar, meu Deus, eu deveria ter feito, eu deveria ter aproveitado, eu deveria ter falado que eu amava mais o meu marido, a minha esposa, deveria ter abraçado meus pais. Por que eu reclamei? Hoje eu não tenho eles. Não deixe isso acontecer. Espera vivendo. Espera olhando para o que você tem hoje. Em tudo dai graças. Olha para a casinha pequena que você tem hoje. Talvez não seja a casa que você quer, mas dá graças por ela. Graças a Deus eu tenho uma casa. A gente viveu histórias de pessoas que perderam tudo nas enchentes. Se você parar para conversar com uma pessoa dessa, ela vai dizer, o meu sonho é ter uma casinha simples e não perder mais. Não tem problema você desejar ter uma vida próspera, não tem problema, mas coloca a ordem, não deixa o fato de você querer realmente viver uma vida confortável, uma vida próspera, roubar o teu presente. Hoje, a sua maior herança é a sua família. Mas eu não tenho marido, mas se você tiver filhos, a sua família é você e seus filhos. Se você tiver pais, a sua família é você e seus pais. Começa hoje percebendo a pessoa que você pode ser. Valoriza. É difícil eu falar isso, porque no momento de dor a gente não consegue ver. Mas agradeça pelas mínimas coisas. Eu já falei isso e teve pessoas que me falaram assim, mas eu não tenho pelo que agradecer. Você tem. Por exemplo, você tá respirando agora sem ajuda de aparelhos? Você tem pelo que agradecer, então. Você tá conseguindo me ouvir? Então você tem pelo que agradecer. Coisas simples. E aí, nós vamos vivendo o hoje. O futuro vem. Porque a semente a gente planta aqui agora. A colheita é no futuro. Mas você só vai colher se você plantar. Não é? Se você não plantar a semente por medo de plantar, mas se eu plantar e a chuva vier, mas se eu plantar e não crescer, você não vai ter todas as respostas. Se você plantar, no futuro você pode colher. Pode ser que essa semente vire algo grandioso. Mas se você não plantar, você vai viver no e se? E se? Mas eu deveria ter plantado. Aí carrega a culpa, porque se eu tivesse plantado, eu vi que fulano plantou.
E deu certo para ele. Se eu tivesse plantado também daria certo. Não, não faça isso. Planta a semente. Seja uma pessoa que planta semente no coração de outras pessoas. Filho, vem cá, eu te amo. Mãe, eu te amo. Amiga, vem cá, vamos tomar um café, vamos conversar, tu precisa de um abraço? Sabe? Planta as sementes. O futuro pertence a Deus. Mas aí vocês dois em conjunto, trabalhando, você fazendo, você plantando, você valorizando o que Deus entregou hoje, no futuro, não tão distante, você vai conseguir fazer o que Deus te entregar. Porque se Ele te entregou pouquinho aqui e agora, e você já cuidou, você já zelou, você já fez que isso se tornasse algo maior, Deus vai te entregando mais à medida que você está preparado. Não espera receber mais se você não está preparado. Eu, por exemplo, não colocaria um carro para as minhas filhas dirigirem porque, primeiramente, elas não sabem dirigir. Mas se elas pegar o carro e elas tentar dirigir, elas vão bater esse carro, elas vão acabar com o carro. Elas não vão saber usar um carro. Porque elas não têm maturidade para isso. E não têm idade. Talvez daqui uns bons anos elas saibam dirigir, elas consigam pegar um carro e andar e... Ok, mas hoje elas não têm. Por que que Deus vai entregar algo para nós que hoje a gente não tem maturidade de administrar? E na espera Ele trata o coração. Então você está sendo tratado, tratada. Você está sendo tratada para receber algo grandioso de Deus. Agradeça. Quando vier a ansiedade com aquelas vozes que vêm, ai, mas não, você tá parado, você não vai conseguir, você... Oh, para, olha ao seu redor. Meu Deus, tem brinquedos espalhados pela casa, graças a Deus. Nossa, eu tenho um ar para respirar, graças a Deus. Eu tenho uma casa, graças a Deus. Graças. E aí a ansiedade faz o quê? Perde a força. Nossas emoções são crianças birrentas. Elas gritam. Já percebeu quando tá com raiva? A raiva vem e ela grita, ela faz... que dá vontade de fazer coisa. E tu quer falar. Tu quer falar coisa pra magoar a pessoa, tu quer fazer coisas pra magoar a pessoa. Por quê? Porque a raiva tá ali. eu penso até no filme Divertidamente, eu assisto com as nenês. Porque é assim, a raiva começa. Vai lá, fala, age, tu vai deixar assim? Não deixa quieto. E a ansiedade, que também veio pro filme 2, é a mesma coisa. Não, tu precisa fazer agora, a ansiedade é pressa, não, faça agora. Não, porque se tu não fizer... Não. Deus não trabalha com pressa. Deus não pede pra você apressar. Até porque sabedoria e discernimento entra o processo, a paciência. Não tem como você ser uma pessoa totalmente sábia se você tá sempre com pressa. Porque o discernimento é parar e discernir. Tá bom. E entra o tempo também, que é a ferramenta que Deus mais ama trabalhar. Então, calma. Se preocupa com o problema de hoje. Que nem está lá na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia. Ele não falou o pão nosso de 3 dias depois. Não, de cada dia. Cada dia. Hoje. Agora. Aqui. Neste momento. É para isso que a gente precisa olhar. Não deixa. De verdade, não deixa a ansiedade ter mais força na sua vida hoje do que aquilo que Deus está querendo fazer. Quando você perceber, se perceba, às vezes você vai estar lá no futuro, você já vai estar... Não. Olha, meus filhos, começa a nomear. Pode ser mentalmente, para não parecer uma louca. Mentalmente. Olha para o céu, olha para um pássaro voando. Olha
ao seu redor. Olha para suas mãos. Quantas pessoas queriam ter mãos? E agradeça. Pai, obrigado.